2022, YouTube. Naquele ano, Giovanna Alba assumiria seu lado investigativo e lançaria o canal Caixa de Pandora. Desde então, a jovem youtuber vem angariando fãs e views com seu jeito único de contar uma boa história de true crime. Confira meu bate-papo com ela, onde falamos de tudo, inclusive, claro, de crime. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil. De um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo. E com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista. Eu sou Beto Ribeiro e eu pergunto, que crime é esse? Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro, se puder, tá tudo certo. Desde venha comigo até o final deste encontro com a Giovanna Alba, que é a nossa amiga de true crime, vamos chamar assim, do nosso universo do YouTube, das redes sociais e tudo mais. Prazer te conhecer pessoalmente, estamos nos conhecendo realmente agora, pessoalmente, já nos falamos antes. E eu estou gostando de fazer esses encontros com essa turma. Já fiz com a Ju, com a Jaqueline, com o Marcos, vou fazer com outros. Eu acho divertido a gente poder se conhecer e as pessoas gostam dessas collabs, eu acho super bacana. Sim, eu acho que só acrescenta, sabe? Sempre. Nós vivemos no mesmo universo do True Crime, então, mesmo que tenham muitos criadores de conteúdos hoje, ainda é um meio que todo mundo meio que se conhece, não é? Sim. Então, eu acho legal fazer essas colaborações entre canais e é uma honra para mim estar aqui. Eu sou fã do canal Tô Nervosa, viu, gente? Vocês não reparam, não tô nervosa, porque, olha, eu conheço esse cenário aqui de tanto que eu assisto. Gostou pessoalmente? É muito lindo aqui, é muito lindo. Você olha assim, tem várias decorações, vários abajures e tal. É muito lindo. E eu estou muito feliz de você ter me convidado. É uma honra estar aqui. Muito obrigada de verdade. Prazer é meu de verdade, porque eu acho que a gente tem essa... Eu sempre falo assim, a gente vai se tornando amigos de todos. O Ulisses Campbell nem põe no meio disso, porque o Ulisses Campbell do Céu é um escritor, que é outra história. Ele não tem um canal, mas ele é o nosso, sei lá, o nosso guia. Ele faz parte do universo. Faz parte total, meu guia em tudo. Muita coisa eu falo com o Ulisses todos os dias e tudo mais. E a gente se diverte muito se conhecendo, porque o fato de o Ulisses ter feito, por exemplo, uma matéria no Globo, ou no Crimes do Brasil, no Instagram dele, não me impede de eu falar. O fato de eu ter falado não impede de você falar, muito pelo contrário. São coisas que se complementam. Muitas vezes eu posso ver algo que você falou, que o Marcos ou a Jaqueline, de alguma coisa de pesquisa que eu não tinha puxado ou pescado, e que me acrescenta para poder contar uma história. É bom para quem vê. Claro. Assim como uma entrevista que eu faço, muitas vezes o Marcos fala, Beto, posso pegar um pedaço da entrevista para colocar no comentário? Eu falo, por favor. Eu sempre brinco, me avisa antes, porque às vezes o YouTube mostra lá os negócios, eu já estou sabendo, ok. Então, assim, eu acho... Você usou uma frase que eu gostei muito, o crime não tem dono. Não tem. Que bom, porque quanto mais todo mundo falar sobre ele, mais a vítima vai ser reverenciada, mais a história não vai ser esquecida, mais a busca pela justiça como um todo vai acontecer. Exato. Eu acho que você lidar com o crime como se fosse um pedaço de carne, onde você tem que abocanhar ele primeiro, ou então ele tem que ser seu, eu acho que é uma vaidade muito grande e eu vejo dessa forma, eu acho até um desrespeito com a questão, porque... todos podem falar, todos os jornalistas, criadores de conteúdos, é o que você falou, apenas acrescenta, traz a notícia para o mundo, conscientização, fala mais, cobra as autoridades para que aquilo tenha uma resposta, né? Então, eu também vejo dessa forma. E, para o público, é muito importante ter essa variedade de conteúdos, porque a forma que você conta é a sua forma, nunca vai ser de outra pessoa. A forma que eu conto é a minha forma. Cada um tem seu cenário, sua forma de fazer. Então, vira uma variedade, um universo enorme ali de true crime para todos os gostos. E por que você foi para true crime? A pergunta que, quando me fizeram a primeira vez, eu dei uma resposta. E eu não sei quem falou esses dias, eu gostei. Muitas vezes eu só paro para pensar sobre mim quando alguém me faz uma pergunta. E quando me perguntaram do true crime, lá atrás, porque que eu fui muito para a parte técnica. Depois eu parei para pensar quando ele entrou a primeira vez na minha vida.
Como que o true crime, como que o crime chegou na sua vida? Você já trabalhava com isso? Qual que é a tua história nesse ponto? Então, eu sempre gostei desse conteúdo. O true crime e também conteúdo de terror e mistério sempre fez parte da minha casa, porque minha mãe gosta muito. Então, eu estava falando da minha mãe, né, que ela foi referência Sim. para música, para mim, e também para filmes, documentários, ela também foi uma referência. Ela te apresentou Poltergeist. Sim, me Ela deve apresentou ter a minha os idade. outros. Os outros, maravilhoso, gente, Nicole assisti- Kidman, eu assisti fantástica. esse filme umas 500 vezes com a minha mãe. Ele Então, tem uma assim, reviravolta fantástica, né? tem, é maravilhoso, você não espera, né? Tem também um que é parecido, assim, um pouco o roteiro, que é o... Gente, fugiu da cabeça agora. Que é com o menininho que vê espíritos. Ah, o Sexto Sentido. Isso, o Sexto Sentido. Então, assim, sempre fez parte da minha casa. E eu sempre tive interesse em pesquisar, em investigar. Eu sou muito curiosa, sempre fui. Então, eu sempre consumi, tinha aquele site Assombrados. Acho que era Assombrados, era um site que tinha aquele Acho que eu conteúdo. lembro. Era um conteúdo bem, bem bizarro que tinha ali. Eu acessava. Eu jogava Ouija quando eu brincava você de brincou Ouija. naquele negócio? Eu tinha o meu próprio tabuleiro. Aquele tabuleiro, gente, eu até Eu contei no fiz. Vilela isso. Você Eu- brincava? Eu brinquei. Ele tem um quadro lá, como é que é? De medo, né? É da Eu esqueci o nome daquele fogueira quadro. lá, que É, eles da fa- fogueira. Aham. E eu tenho muito, muito medo dessa tábua, porque quando eu era criança, eu te interrompi, já vou te devolver, mas quando eu era criança, já faz bastante tempo, estava eu, meu irmão e 2 amigos que iam para Piracaia. E a gente ficou lá brincando naquele negócio. Cara, aquilo mexia. Sério? Mexia de verdade. E, assim, a gente tirava o dedo, aquilo, começou a me dar um medo, assim. Ainda mais que eu estou te falando de 1900, da década de 1980, com Nightmare on Elm Street, sendo o Pior do Pesadelo ainda sendo feito, coisas de terror ainda acontecendo. E numa cidade pequena, que na época era pequena mesmo, que De você só onde tinha... você é, Não, eu sou de São Paulo. Você é de mas São Paulo daqui mesmo. Mas a Piracaia é para onde eu vou a vida inteira com meus pais. Ah, você têm morou sítio lá, entendi. Nunca morei. Não, eu morava, né? Se olhar, eu passava as férias. Ah, entendi, tá. Passava as férias. E aí A você gente- ficava lá no interior Lá brincando no de interior, com Ouija. aquele céu estrelado e brincando. E ali, aquele dia especificamente deu muito pavor, porque diz minha mãe, minhas tias, que estavam procurando a gente o dia inteiro, a gente tinha sumido, a gente estava dentro daquele quarto. Meu Deus. E a gente entrou, tipo, 2 da tarde, saiu 8 da noite. Na minha avó, que era meio bruxa assim, jogou um sal grosso, umas coisas, fez umas coisas. Nunca mais toquei nesse negócio e eu não gosto nem de falar o nome da pessoa que ficava conversando comigo ali no tabuleiro. Meu eu tenho Deus. pavor dessa tábua Ouija. Então você teve uma baita experiência. Pavor, eu detesto isso. Eu não gosto de lembrar, só de lembrar eu tô com medo já. Sério, eu brincava muito quando eu era criança. Eu queria ter experiência. Eu falava, me dá um sinal, eu quero. Mas não mexia? Ah, mexia, mas eu não sei se era um negócio meio psicológico da gente ficar mexendo. Aquele sim e não? É, Vai. o sim e não. A gente fez uma tábua lá na minha casa, porque a gente brincava muito na folha de papel. Só que a folha de papel ficou um negócio meio ruim e tal. Sim. E minha prima, a gente... Ah, vamos pegar esse pedaço de tampa aqui. Eu sempre morei em casas meio grandes, antigas, sabe? Que tinha porão e tal. E meus pais socavam coisa lá no porão. Eu falei, tem um pedaço de madeira aqui no porão, vamos fazer. Você estava Aí- num cenário de filme de terror. eu tava no cenário de filme de terror. E aí a gente fazia. E minha mãe nem via. Minha mãe ficava lá na cozinha fazendo bolo pra gente. E a gente lá brincando de Ouija à noite. Ninguém dormia na casa. Era aquela coisa. Mãe, pelo amor de Deus, eu tô vendo coisa, eu tô sentindo. Mas assim, sempre foi. Eu sempre gostei, sempre tive contato com isso. Ia muito também a casas esotéricas. Sempre tive. Não sei. Você ia adorar a década de 80, né? Sim. Porque a década de 1980, só para você ter uma ideia, tinha um negócio... Essa tábua Ouija que a gente fez... A gente não fez, a gente comprou na banca de jornal. Ai, vendia, porque vendia sim. na banca de jornal, teve... Quando banca de jornal, né, era uma coisa... Eles teve uma coisa especial das coisas de terror, de medo. E vendia muito. Uma delas era a tábua Ouija, mas muito bonita, assim, de papelão, duro. Será que ainda vende? Não sei, se alguém tiver isso daí, não me apresente. Vamos jogar. A minha foi queimada, viu? Foi um monte de coisa. Ela vendia na banca de jornal aquilo lá. Então era assim, super bem feita, com um manual de como usar e tipo uma revista com umas coisas bem pesadas. Não sei como a gente comprava isso, não sei como a gente usava, não sei como vendia. E a década de 80 tinha toda essa coisa do esoterismo, as bruxinhas, as pedras místicas, os duendes. Tem essa Sim. organização nessa década. Teve isso bem Bastante. forte. Tinham lojas
de bruxinhas. Em Moema, Eu muito. comprava, eu andava com uma bruxinha aqui. Eu tinha um colarzinho de bruxinha e eu pesquisava sobre pedras. Eu não sei, eu gostava muito disso. Eu lembro, assim, Nome da loja. eu não sei exatamente o porquê, mas quando eu penso assim, mas porque hoje, depois que eu fui ficando mais velha, mais adulta, vindo Você para sempre gostava do esotérico e do medo. do medo. Qual o filme de terror da e sua vida? É Os Outros. Para mim é Os Outros, porque a gente assistia várias e várias vezes aquele filme, Nicole Kidman, maravilhosa. E tem também diversos outros que a gente assistia e etc. Mas aí, junto com isso, eu gostava também dessa questão de investigação e etc. E quando eu fui para o mercado de trabalho, eu fui trabalhar com análise de sistemas. Nossa! Nada a ver, né? Eu caí no mundo de análise de sistemas, sabe? Porque eu fiquei meio sem rumo. Eu não sabia direito, sem rumo, eu tinha 17 anos, pelo amor de Deus. Eu não sabia direito o que fazer. E meu pai, é analista de sistema, ele falou: você quer ganhar bem? Vai lá, faz análise de sistemas. E eu falei: vou fazer isso. Fiz 1 ano e meio de direito, não tive paciência de continuar, ficar indo todo dia para o mesmo lugar. Eu tinha um problema sério com isso, começar das coisas e parar, sabe? E aí eu falei: eu era encantada pelo direito, só que eu não tive essa garra de continuar. Então eu falei: bom, vou virar analista de sistemas. Só que tinha dia na empresa que não tinha nada para fazer. Então eu entrava no site do R7 e ficava lá. O R7 se formou em True Crime. Entrava Formada no site. pela R7. Exatamente, mas antes Que ano é isso, mais ou menos? eu tinha quando eu comecei há uns 10, agora mais, uns 14 anos eu comecei. A gente está em 2020, 2010. 2015, 2014, 2015, eu o acho. YouTube já existia, mas... Mas não era, acho que, tão forte nessa época. Era mais maquiagem, eu já consumia muito o YouTube. Uns vídeos curtos, que depois viraram os Reels, os Shorts, Isso. umas coisas mais bobinhas. Eu lembro muito daquele, Juliana, meu óculos, ninguém sabe. Tinha esses vídeos divertidos, assim, engraçados. Eram memes, né? Eram vídeos memes. Exato. Ele era mais infantil, vamos chamar assim. Sim, antes disso eu consumia linha direta, só que eu era criança. Minha linha mãe direta, falava sim. assim, não pode e tal. E eu lembro até hoje de um caso que... Eu até vou pesquisar Qual para caso? contar no meu canal. De uma menina que ela estava em um encontro no apartamento de um rapaz, e aí ela caiu da A sacada. Mônica, eu já fiz aqui no canal. E do Rio de Janeiro, essa história. Ela é uma menina adolescente. Isso, é isso E mesmo. sabe quem era amiga dela? E Quem? que estava na passeata Justiça por Mônica? A Daniela Pérez. Sério? Eu tenho esse caso aqui no canal. Eu fiz, inclusive, a Juliana Moreira Leite, que era a melhor amiga da Daniela Pérez e amiga da Mônica. Tem essa foto delas juntas com a Glória Pérez, com a Marieta Severo, segurando uma faixa Justiça por Mônica. Olha. Porque ele ainda tentou transformar ela como se ela fosse uma drogada. Era uma menina boba, assim, da classe média, carioca, da adolescente, apaixonada, queria apaixonar. E é um caso bem mal. A pesquisa, nem vou te contar tudo para você. Eu vou pesquisar esse caso, porque eu me lembro que eles fizeram a simulação e eu lembro direitinho deles colocando ela ali na sacada e não sabia exatamente se ela tinha tentado fugir, se ele havia jogado ela. Ele disse que ela se jogou. Exatamente. Tudo parece mostrar que ela tenha sido jogada. Agora eu não lembro direito como é que terminou esse caso, mas tá lá, tem aqui no canal para assistir. Vou assistir. E depois está assistindo o da Giovana também. Então, e aí eu lembro até hoje que eu ficava, nossa, mas o que aconteceu e tal. E aí, quando eu comecei a trabalhar, eu continuava consumindo, conheci o canal da Jaqueline Guerreiro. Adoro, que esteve aqui. Minha amiga, adoro já. Eu assisti quando ela veio para cá. Assisti também o Freak TV, do Adoro Milho. o Freak, já convidei ele várias vezes para vir aqui, Milho. O Milho. Eu Sim. convidei bastante, continuo convidando. Quando você quiser, você já tem meu contato, só marcar. E o conteúdo do Milho, para mim, ele foi muito importante, porque eu estava saindo ali da adolescência, né, estava virando adulta ali, né, e saía bastante, sempre fui meio baladeira, né, na época da adolescência e ali mais jovem, antes de casar e tal. E o Milho, ele falava muito sobre essa questão de mulheres, mulheres que foram vítimas andando na rua, voltando de determinados lugares. Ele contava vários casos nacionais, etc., ou então até mesmo internacionais. E aí isso foi muito importante para eu ficar mais atenta. Então, o canal dele foi importante. E eu acho importante essa questão do True Crime, porque muita gente fala, mas qual que é a questão social aqui que vocês fazem? É conscientização,
né? Você só vai ter conhecimento do perigo se você souber que ele existe, né? Exatamente. O que eu mais leio, o que eu mais gosto de ler, são alguns tipos de comentários. Um deles vendo tal entrevista, eu me percebi numa relação abusiva então. e se consegui sair dela. Outra é, olha, vocês estão me ajudando a passar por esse período de depressão, porque eu acho que as pessoas... Uma moça aqui me falou isso, que a irmã dela foi até a irmã dela que apresentou o canal para ela, porque ela diz assim, quando a gente se separa, a gente não ouve uma música triste, que a gente estava conversando antes. É verdade. Antes. Ela fala, quando você entra nesse universo mais da depressão, você busca o lado mais pesado da vida, até mesmo com uma comparação, ou confirmação. E a pessoa assistindo a esse tipo de conteúdo, ela vai se modificando até no seu próprio pensamento. E isso tem ajudado, pelo que eu tenho visto nos comentários. E com certeza a conscientização de como você, inclusive, não ser uma próxima vítima ou não ser um autor, ajuda bastante. Eu acho que esse é o maior bastião que a gente pode ter fazendo esses canais. Com certeza, porque ainda existe um certo preconceito. Quando eu comecei o meu canal, foi falado, você fica falando essas desgraças, essas coisas horríveis. Bom, não é esse o meu olhar para a questão, mas enfim. Você sente preconceito de quem? Da vida? Pessoas. Vida pessoal? Quando eu comecei, que quando a gente começa tem aquele negócio, né? Não está muito seguro, as pessoas acham que pode opinar em tudo na sua vida, pessoas próximas. Muito. Porque não é dos fãs do canal. Imagina, as pessoas são maravilhosas que chegam ao canal. Mas, às vezes, pessoas próximas te deixam um pouco assim, será que eu estou seguindo pelo caminho certo? Tem quanto tempo de canal já? Eu tenho 3 anos, mais ou menos. A gente começou quase próximo, então. Foi perto. Eu comecei em agosto de 2022 com o canal. Eu acho que eu comecei em janeiro de 2022. Começou um pouco antes. Mas é engraçado, porque você me fez parar a pensar. Eu acho que as minhas piores críticas foram de pessoas muito próximas. É sempre assim. E de pessoas que não assistiam e não assistem. Não sei como você fica falando dessas coisas. Você já assistiu ao canal? Você já entendeu como é que é? Você acha que é que pega uma faca e enfia na pessoa? Fala, de onde você tira que o canal é baixo astral? Assim, não é. É interessante, temos está virando terapêutico aqui. Exatamente. Mas você deu ouvido para essas críticas? Não, eu falei o seguinte, se não gosta, não consome, você não consuma aquilo que te faz mal. A mim não faz mal. Se fizesse, eu não falaria sobre o assunto, ponto final. A gente tem milhares de canais no YouTube, a gente tem milhares de canais na televisão, streamings. É uma democracia o seu play. Então, e aí a pessoa quer mandar no que você está fazendo. E outra, é um trabalho, acima de tudo, a gente está aqui, estamos trabalhando, não estamos brincando com a morte, não estamos fazendo... Eu não sei, bom, enfim, cada um tem uma visão. E aí eu comecei a fazer, principalmente por causa... Meu canal nasceu principalmente por causa do André, porque eu conheci o André, meu atual marido, que é dono do canal Linhagem Geek, ele com o irmão dele. E ele começou, ele já trabalhava... Qual o nome do canal do teu marido? É Linhagem Geek. É Linhagem Geek. Ele já trabalhava na rádio, no Pânico, na Jovem Pan. Sim. E ele falou, bom, vou abrir um canal, a Linhagem Geek e tal. E eu achei tão legal aquele negócio deles fazerem uma mini televisão em casa, sabe? Como que é? Aí ele começou a falar para mim, olha, isso aqui que você fica assistindo, a Jaqueline, que ele assistia comigo, né? Isso aqui que você está assistindo, eu acho que você conseguiria fazer bem também, contando histórias e tal, que eu ficava contando para ele também sobre casos criminais. Mesmo ele não querendo saber, porque ele não gosta de conteúdo. É homem. O público é mais feminino. Então, ele achava meio, nossa, você dorme assistindo a Jaqueline e eu fico aqui acordado ouvindo essas coisas horríveis. Você dorme, uma menina contando como a mulher matou o marido. Eu estou do seu lado. Sim. Eu falava, vou colocar aqui para dar uma relaxada, tirar um pouco da minha mente preocupações. Eu adoro gente que fala para mim, para assim, aí eu durmo toda vez com você me faz dormir tão bem. Falou, bom, ou eu sou bom de cama, faço pra você dormir, ou você não está prestando atenção, porque se você estiver prestando atenção, vai ser esquisito esse sonho bom. Né? Você vai comigo na academia, Beto. Na academia eu fico te escutando, na academia estamos juntos. E, gente, o Beto é idêntico, tá? Aqui no vídeo, quando ele me ligou a primeira vez, eu falei, gente, eu dei play no vídeo aqui do Beto. Mas tem que ser, a gente não entende pessoas que são diferentes depois. Mas daí então foi, você vinha de analista de sistemas,
Você conhece o seu marido. Isso, depois Você de 10 já anos. assistia a Jaqueline. Isso. E é ele que te faz se perceber, é isso? Isso é um puta marido. Isso, ele é maravilhoso, maravilhoso. É O um único super cara de legal. todos aqui, que eu, apesar que eu tive namorados bons também, mas assim, pessoas legais. Mas a maioria falaria não. Alguns não queriam nem que eu tivesse rede social. Aí chega o Nossa. André e fala assim: não, você vai lá, olha. Ele fala, né? Você é bonita, tal. Graças a Deus ele me acha bonita. Tem né? maridos que são âncoras, tem maridos que são foguetes. Exatamente. O teu te joga pra cima, que ótimo. Exatamente. Ele falou, vai, faz, a gente cria o cenário e tal, eu te empresto a câmera. E eu não sabia nada, eu não sabia nem que tinha que usar microfone. Imagina 10 anos de análise de sistemas, olhando para uma tela azul, debugando sistemas, quem é da área vai saber do que eu estou falando. Debugando. Analisando códigos e tal. E aí já fazia 10 anos que eu estava na minha carreira, eu falei, André, e se meu chefe vê eu fazendo canal no YouTube, sabe? Eu sempre fiquei muito preocupada com essa questão de credibilidade. Será que vai me descredibilizar de alguma forma? Achar que eu estou brincando? Porque eu mesma tinha esse preconceito besta, que hoje que eu vejo não tem nada a ver, é um trabalho super sério. E eu até não comecei antes exatamente por esse preconceito que eu tinha, que o André tirou. Então, a gente fez... Ele me ajudou a fazer de forma super profissional, me emprestou o editor dele, que hoje é o editor do canal, continua, fez o logo do canal e etc. E aí a gente começou. Assim nasce o Caixa de Pandora. Assim nasce o Caixa de Por que Pandora. na Caixa de Pandora? O Caixa de Pandora, eu via um programa do ID que se chamava Caixa de Pandora, e abrindo a Caixa de Pandora. E quando eu pensei no canal, do nada, um dia eu acordei e falei, o nome do canal é Caixa de Pandora. Do nada, veio na minha cabeça, assim, eu falei, é isso. Eu falei, Pandora, ó, eu vou fazer o canal, você falou para eu fazer, eu vou fazer. Se chama Caixa de Pandora, eu vou usar esse quarto aqui na minha casa e tal. E aí ele falou, vai, só que você vai desistir? Ele falou, porque tudo que eu começo eu paro. Algumas coisas a gente desiste, também faz parte. A gente só faz sabe parte, fazendo. Exatamente. Aí eu falei, olha, eu acho que não, só que aí começa no YouTube aquela questão que você faz um vídeo que você pensa que está maravilhoso, né? Eu achava que estava ótimo o vídeo, eu colocava 10 visualizações. Eu, gente, pelo amor de Deus. Sabe, aquele negócio, mas todas as vezes que... Eu nunca pensei em desistir do canal, mas todas as vezes que eu desanimei, o André sempre falava, não, você não vai continuar, que isso, não fala assim. Ou então ele falava, então exclui, então você vai excluir o canal agora. Só para ver o que eu ia fazer. A terapia da porrada. Exatamente. Então você vai excluir o canal agora. Você está reclamando e tal. Aí ele pegava, entrava no meu Analytics, olha, aqui tá bom, isso aqui, pode continuar, faz assim. E eu estava falando, né, que você não tem medo de mudar. E o Caixa de Pandora eu mudei diversas vezes. Eu fazia uma narração muito, como que fala? Não é sistemática, é uma narração muito... Parecia um robô falando. No começo, quando estava acostumada. Pega o meu primeiro caso comentado e pega o último. É impressionante como a gente muda, e graças a Deus, porque é uma questão de... É quase muscular. Você entra na academia, você a primeira vez sai doendo, você não vê muito resultado. Quando, de repente, deu resultado. Exato. E você hoje já sabe fazer, já sabe mexer nos equipamentos e tal. Eu acho que o nosso trabalho de comunicação, ela é muscular. Ela é o quanto mais tempo e mais repetição de fazer, mas todo dia fazendo, melhor você será. Exatamente, exatamente isso. Você vai aprendendo todos os dias. E eu achava legal que o Freak TV fazia aquela voz, ele falava mais assim, devagar. Eu tentei fazer igual a ele e falei, não, tá dando certo. Não, faz você o que você é. Exatamente. Busca o seu DNA. Você não tem como você querer usar. Você pode até usar de inspiração, mas não pode ser muito assim, algo que você tente ser. E eu tentava fazer um pouco mais devagar e tal, igual ele fazia, que eu achava que dava um tom de mistério, mas ele sabe fazer porque faz parte da identidade dele. Eu já não tinha isso. Então, aí eu fui reformulando, o canal foi crescendo, eu fui sentindo o que o público queria ver, porque tem isso também, né? No começo eu fazia casos de terror e meu público não queria ver casos de terror, mas eu queria falar porque eu gosto de terror. Sabe você continua falando. Terror, você parou filmes, o tema. Eu parei um pouco, porque eu vi que o público não estava se interessando, mas faz um tempo que eu parei. Eu estou pensando em tentar voltar novamente, né? Acho que tem que te dar prazer. Muitas vezes as pessoas me perguntam, eu falo, gente, eu não sei, isso não tem uma receita, não tem receita. Ah, faz isso, faz isso. Você tem que fazer o que você é, tem que ser o que você faz, tem que fazer o que você gosta. Porque aí o outro vai perceber que você realmente está fazendo por gostar e não porque você quer view ou porque você quer resultado financeiro. Todo mundo quer essa equação. Mas o primeiro ingrediente base é você fazer o que você gosta. Senão não vai dar certo. Senão não dá certo. E não buscar no outro, você pode buscar uma inspiração. Copiar, você vai virar cover.
Exatamente. E não fica natural. Não fica natural. Eu achei que iria ficar bom daquele jeito. Eu falei, não tá ficando legal. Vou tentar fazer o mais natural possível, como se eu tivesse... Igual você faz, as meninas fazem, né, do True Crime, contando uma história, se apegar menos a um roteiro, assim, e tal. Tudo bem que é bem difícil, porque o True Crime tem aquela questão de datas, horários, nomes e tal. Tem que ter pesquisa na sua cabeça, tem que saber, você tem que ter história na sua cabeça. Você vai contar Sim. do jeito que você gosta. Qual foi o momento que você quase parou? Que você quase falou assim, tá, eu realmente vou pensar em outra coisa. Não, Teve não, algum específico, não alguma teve coisa, esse um momento, momento de eu não? falar, não, vou parar, vou desistir. Até porque você desistir do YouTube, eu vi assim, eu desistir de uma carreira é uma coisa. Agora, eu desistir do YouTube é um negócio que eu vou estar desistindo publicamente. Eu não vou fazer isso. E eu sempre tive assim, um orgulho do que eu estava fazendo. Eu gostava do canal, de ver ele crescendo, mesmo que de pouquinho, né? Tem fases que eram mais difíceis, mas eu nunca pensei em desistir. Mas eu também não abandonei minha carreira. Eu continuei fazendo os dois, eu fiquei em paralelo, porque eu já tinha 10 anos de carreira. Você ainda continua, não? Não, aí foi quando? Foi no final do ano passado. Que aí saíram comigo, falaram, olha, você não dezembro tá... de 24, você virou youtuber 100%. Exatamente, falaram assim, você não está focada aqui no trabalho, Giovana. Você não está focada. Você está em outro momento ainda. Usou essa frase e aí deu um estalo na minha cabeça. Eu falei, realmente, eu acho que eu estou fazendo as coisas mal feitas, porque eu não estou focando o suficiente Sim. no que eu preciso. Então, fica mal feito aqui, fica mal feito ali, vai fazendo tudo pela metade. Eu ia tentando lidar com tudo aquilo e era uma sobrecarga muito grande, mas como eu trabalhei 10 anos, que não é, nossa, muita coisa também, mas trabalhei 10 anos, Não, eu 10 tinha... anos são 10 anos. Então, eu tinha essa segurança, sabe? De ter aquele salário fixo no final do mês, plano de saúde, etc. Então, para mim, foi muito difícil desapegar disso tudo. Ser dona de você. Inclusive dos seus erros e dos seus acertos. Isso, e Eles ter serão essa seus. variação de monetização no final do mês, sabe? Eu Como que é? sei. Opa, eu sei. Você tem... Qual foi o ponto de virada que você sentiu agora foi? Qual vídeo? Qual caso que foi? Meu Deus. O ponto de virada, eu acho que eu não tenho isso, Beto. Eu posso tentar. Mas tem algum caso que você falou assim, aqui foi o que linkou com mais gente? O caso Vitória. Caso Vitória agora, isso O daqui. caso Vitória, porque foi o que fez a gente se conhecer, fez com que eu tivesse contato com a Ju Cassini, com o próprio Vilela. Foi o caso Vitória, que eu me comprometi ali a cobrir o caso, e foi, acho que, um dos primeiros casos que eu abordei no canal Em Andamento, um caso extremamente midiático, e foi, para mim, também um aprendizado gigantesco, gigantesco. Tudo o que aconteceu foi um aprendizado gigantesco, e me conectou a muitas pessoas, a várias pessoas. Você até começou a entrevistar, você já estava entrevistando, eu vi que você entrevistou também o Fábio, Fábio Costa, né? O advogado. Da família da Vitória, que a gente já conheceu ela há bastante tempo. Você também está fazendo entrevistas. Isso é uma mudança ou você já tinha? Eu já tinha o Pandora Cast. Ah, já. Pandora Cast, verdade, já tinha, você tem razão. Eu já tinha o Pandora Cast. Só que aí eu não ia muito atrás de pessoas envolvidas em casos que estão em investigação, nem com família. Eu tentava fazer um negócio mais neutro, assim, sabe? Inclusive, o canal Caixa de Pandora nasceu para fazer casos internacionais, casos que já estão solucionados, entendeu? Só que, de alguma forma, por eu ter interesse em investigação e eu ficar sabendo e ficar pesquisando casos nacionais e casos que estão em aberto, mesmo se for internacional, eu acabei trazendo isso para o canal. Vamos ver se a galera gosta também. E é o que o público mais gosta do meu canal. Então, casou isso. Eu acabei deixando, de alguma forma, de lado esses casos mais antigos, que eu vi que o público não tem tanto interesse, a não ser que eu goste muito do caso e queira falar, aí eu falo. Sim. Mas é isso, o público tem gostado muito assim, de casos em andamento e tal. E aí foi que eu entrei em contato com o Fábio Costa. Eu pedi para o André ir atrás dele, que é o André que entra em contato com as pessoas que vão no Pandora Cast. Falei, tenta trazer o Fábio Costa, já que a gente está abordando. Conheci o Marconde Marques, um jornalista. Você conhece ele? Não, conheço, já falamos uma vez ou outra por telefone, por WhatsApp, assim. Nossa, ele é Ele tinha um muito outro canal legal. e agora ele tem o canal dele. Exato, eu conheci o Marconde, adorei. A gente fez alguns vídeos juntos, mas assim, de longe, né? Porque ele é do Rio de Janeiro. Sim.
e deu um match perfeito ali na hora da entrevista, foi muito legal. Então, eu conheci diversas pessoas que eu admirava, você, conheci, assim, teve essa abertura Eu através ainda tenho desse que ir lá. caso. Você me convidou faz tempo, eu tenho que ir lá. Que tá complicado, a gente está conversando hoje, está complicado hoje eu conseguir participar de outros podcasts, porque eu tenho gravado muito. Até porque o canal exige, a gente tem muitos vídeos semanais. Quantos vídeos você faz por dia, por semana? Eu estou fazendo um vídeo por dia e realmente eu entendo 100%, Beto, porque, olha, às vezes é uma loucura, né? É uma linha de produção que não tem fim nunca e você lança um vídeo, você já está no próximo, lança outro, você já está no próximo, é desse jeito, né? Sim. Não para nunca e não pode parar, porque se você parar de alimentar, para de crescer, é aquela coisa, né? Então, não tem muito descanso, não, mas é um vídeo por dia. Eu tentei fazer 2, mas aí eu já estava ficando um pouco... A gente não faz muito bem, né, quando tenta fazer as coisas com muita pressa. Então, eu falei, não, vou continuar fazendo um vídeo por dia. O dia que eu tiver um roteirista, alguém para fazer a pesquisa para mim, aí eu faço 2 vídeos por dia. São vídeos de 20 e poucos minutos, não são? Eu tento deixar de 20 a 30 minutos. Eu gostaria de fazer vídeo de 1 hora e tal, mas aí também... Eu vou do tanto que dá. Eu não posso falar nada. Se eu ponho vídeo de meia hora, o povo briga comigo e fala que Não, eu acho que é um dom que você tem, Beto. Não, eu brinco que quando eu vou fazer caso comentado, eu falo pro meu marido assim, que ele fica ali, ele fica olhando, ele gosta de ficar vendo, eu gosto que assim, se o Aru está prestando atenção, o mundo estará prestando atenção. Eu faço, quando me perguntam do caso comentado, a maior parte deles o Aru está olhando. E até porque às vezes eu peço para deixar, inclusive. Antes eu que editava tudo até o 1º de agosto de 2023. Aí eu consegui, o Ronald entrou, aí toda a parte de entrevista ele já edita, já sobe. Eu tenho agora editores para editar casos comentados. Um outro eu acabo editando eu que eu gosto. Ah, você gosta de editar? Adoro editar. Adoro. É a contagem final da história. É como a história vai... Toda a formatação fui eu que trouxe e tal. E aí eu viro para o Aru, às vezes eu falo, Aru, qual que é o nome mesmo de tal coisa? Eu vejo você fazendo isso. E aí me pergunta assim, mas você faz para quê? Eu faço, o primeiro público é o Aru. Porque se ele está prestando atenção, e ele às vezes me corrige, coisa que eu falei, ele já está pesquisando, é porque se eu prender a atenção dele, eu vou prender a atenção de todo mundo junto, porque ele é o meu melhor termômetro, porque ele realmente gosta do assunto, ele se interessa, ele se impressiona. E o Odete Roitman, quando ficava sentada me olhando, eu gostava. Porque se ela está olhando para mim, quando a Odete começava a dormir, eu falei, tá chato, é? Acorda aí, menina. Tá ficando Me dá um entediada. incentivo, garota. Tá pensando o quê? Então, assim, vídeos curtos ou longos, eu sempre digo que tudo depende do quanto que a pessoa que está assistindo está interessada em te ver, ou a informação que você está levando. Exato. Ela é relevante para quem é o público. Mesmo. Não adianta ficar... eu vejo isso, não adianta eu ficar tentando enrolar, transformar o vídeo numa coisa insuportável só para ter 1 hora. Não. Se o assunto fluir para isso, eu faço. Sim. Se acaba antes, acaba. E acabou. E não é todo mundo, eu acho que é isso, né? É um dom mesmo que a pessoa tem, que você tem, você vai linkando as histórias e vai falando da experiência de vida e transforma, assim, numa conversa. Parece que a gente está conversando, né, com você. Essa era a ideia. Que bom que deu certo. Deu super certo. E aí, é isso. E aí, quando eu vejo assim, acabou o assunto, não tem mais nada a acrescentar, então acabou, não vou continuar. E aí fica o vídeo, eu não me apego muito a isso. Se der um vídeo, eu tento não fazer tão curto, né? Até porque casos criminais dificilmente você vai fazer um caso de 15 minutos, a não ser que seja uma atualização rápida. Mas o caso criminal, só de você trazer o contexto da vida da pessoa, já dá um vídeo ali de Já meia foi. hora, né? Não, então, com o Aru, às vezes eu falo, não, isso daqui vai ser rápido. Eu não tenho muito o que falar. Vou dar 25 minutos, meia hora, terminei. Quando eu falo, Aru, quanto tempo? Eu tenho 1h10. Eu falo, meu Deus, como minha mãe diz, eu falo mesmo. Minha mãe fala que eu nasci falando e vou morrer falando. Ah, é? Nasci, É comunicadora, 9 né? meses eu estava falando. Agora, mas é desde que você se sinta, inclusive, com a vontade de contar a história, né? Exato. Porque tem não uma obrigação do tempo. Eu adoraria. Eu estou tentando fazer o dica de séries flash de 15 minutos. Eu falo, não, de novo, não rolou, deu 40. Mas eu acredito que o seu público goste exatamente disso, né? Dos vídeos longos. Porque é o que a gente estava falando. O canal é feito para quem vê. Exatamente. Não para eu ficar, ou você ficar, a gente ficar se vendo. Ai, como eu. Não. Sério, qual é a graça, né? Não. Narcisismo, eu acho que a gente fala bastante disso para a gente se perceber se tem. Agora, por exemplo, você falou do caso Vitória. O que esse caso mais chama a atenção?
Olha, a cobertura midiática massiva que ocorreu em cima desse caso foi algo bem forte, que não são em todos os casos que a gente vê. Mas o caso Vitória, ele, desde o início, né, já, antes mesmo da cobertura da mídia, eu já estava sabendo dele por causa que meu irmão mora ali próximo. Então, a minha cunhada falou, olha, o caso Vitória, desde antes de estar na imprensa, já tinha pessoas se mobilizando para fazer as buscas e etc. E eu acredito que o caso Vitória, uma das coisas que chamou muito a atenção foi ela ir falando, né? Olha, eu estou com medo, tem um rapaz aqui, e aí acontece exatamente o que ela estava temendo. E, em meio a tudo isso, o ex-namorado dela foi colocado como suspeito ali, né? Como um investigado. Do namorado, do ex-namorado. Uma loucura. E aí eu vejo que essa questão de feminicídio, o feminicídio e o crime contra a mulher cometido pelo marido, pelo namorado, chama muita atenção. Ou pela esposa, porque Ou esse pela crime esposa. agora da professora da Fernanda Bonin, ele é um feminicídio. É uma mulher matando uma mulher pelo fato de ela ser mulher. O feminicídio não é só um homem que pode cometer. Exatamente. E essa questão, esse assassinato entre casais, vamos falar assim, da mulher que mata o marido O filho que pode mata matar, a esposa. é feminicídio. Eu acho que o assassinato entre Quando família uma mulher morre, chama pelo atenção. fato de ela ser mulher, que é Também. o angustiante, né? Também. Eu acho que chama muito a atenção. E a Vitória, como era uma moça nova, bonita, foi trilhando o caminho do crime, sem saber que aquilo iria Aquilo foi angustiante. Era um acontecer. João e Maria, né? Ela foi deixando rastro digital. Exato. Exatamente. Parece que como se ela já estivesse prevendo que poderia acontecer algo muito ruim com ela ali, e de fato aconteceu, né? Então, tudo isso trouxe essa cobertura midiática. E aí começou a ser lançado aquele monte de notícia não confirmada, que a gente não imaginava, não sabia exatamente de onde estava vindo, mas é aquela coisa, né? Cabelo raspado. O jornalista está falando que, por exemplo, a Patrícia veio e acabou falando que já estava resolvido o caso e etc. Tudo bem, foi uma informação errada e foi precipitada. Mas de onde partiu aquilo, né? É isso que eu comecei a me perguntar, porque começou a ter uma crítica muito forte em cima dos jornalistas. E eu comecei a me perguntar, mas, peraí, de onde está vindo? Eles não estão tirando informação da cabeça deles. Não é possível que todos os jornalistas do Brasil acordaram e falaram, vou lançar uma fake news sobre o caso Vitória. Não, tem alguma coisa errada. Ainda mais os veículos sérios e certos. Exato. Que confirmam fonte e recheque. Por exemplo, quando o UOL coloca uma coisa, o G1 não pega simplesmente o que o UOL falou e replica. Ele vai na fonte dele confirmar aquela matéria. Exato. Então, existe o que eu fui muito, assim, uma das lives que eu fiz com a Rosângela, que, assim, não adianta a polícia culpar a imprensa. De onde veio a informação? Quem foi a fonte? Exatamente. A fonte veio lá de dentro, gente. E deve ser fonte grande. Tanto que você tinha momentos ali que era um cara fala, agora o pai é investigado. Aí o chefe do cara, 2 horas depois, fala, não, o pai não é investigado. Você fica, não está entendendo. É uma loucura. Aí se você dá a notícia, se você for uma mídia que essas notícias... Rápida sai. Sai. O pai é investigado. Tá 2 horas vindo... depois tem que falar, não, o pai não é mais investigado. Então, e está vindo de fonte oficial. E aí foi nesse momento do pai da Vitória que eu falei, então, espera, não vou mais falar sobre esse caso, porque está virando uma loucura isso aqui. A gente não sabe mais, está vindo de fontes oficiais, estava vindo de fontes oficiais. E a gente não pode dar a notícia, porque a gente uma hora depois é negado. Então, eu esperei um pouco, e aí depois eu voltei a cobrir o caso. Falei com o jornalista Marconde Marques, que ele tinha contato ali com a família dele, inclusive ele tem um canal no YouTube, muito bom. E aí eu comecei a fazer essa cobertura um pouco mais sem trazer atualizações diárias, porque não dava. Simplesmente não dava. Agora, um caso que eu estou cobrindo assim, um pouco mais de perto é o caso da Larissa Rodrigues. Não sei se você está acompanhando. Sim, da professora de Pilates. Isso. Então, vai ter a live com a Rosângela quinta-feira. Não sei quando vai passar aqui, já passou. Quanto à procura da professora de Pilates, que o marido dela, que é médico, e possivelmente a sogra, tenham envenenado ela. Exatamente, que são Parece que até suspeitas. a própria irmã dele, a cunhada da vítima,
Pode ter sido envenenada também, porque eles estão fazendo exumação do cadáver da irmã. Então, Tem uma teve série essa de coisas, questão, né? é. Quando a Larissa foi encontrada sem vida ali na casa dela, a princípio ficou ali morte suspeita, né? Foi encontrada em casa. Foi em março de 2025. Isso, exatamente. Foi morte suspeita, ele continuou vivendo a vida dele, assumiu a amante que ele tinha, eles estavam em processo ali, ela estava pedindo a separação antes dela morrer. E depois ela foi encontrada sem vida, e numa noite anterior ela estava mandando mensagem pedindo a separação e etc, porque ele estava passando aquela noite com a amante dele, e ela sabia, tem foto dele no shopping com essa amante. E no dia seguinte ela foi encontrada sem vida, e aí a gente fica sabendo de todo esse contexto, né, de separação, ela descobrindo, encontrando os brinquedos sexuais no porta-malas do carro dele. Eu até recebi fotos desses brinquedos, enfim, rolhas de vinho com datas marcadas. Eu falei, calma, eu fazia isso com o meu namorado, com meu marido, que era meu namorado. Sim. Quando a gente namorava, eu tomava muito vinho. Tinha muita gente que fazia isso. E aí de marcava a data. E assim, isso é uma atitude romântica. Você não faz casualmente com quem você tem um caso. Não, era um relacionamento que ele Aquilo tinha. É para marcar. Exatamente, é uma atitude romântica. E aí, hoje, ele realmente fala que há 1 ano e meio ele tinha aquele relacionamento paralelo ao casamento dele, enfim. E aí, a Larissa é encontrada sem vida, é feito o exame, e 1 mês depois foi confirmado que ela foi envenenada com chumbinho. E aí foram analisar todo o contexto. Vem uma testemunha muito forte, que é amiga da mãe dele, falar que a mãe dele, 15 dias antes da morte da Larissa, estava querendo comprar chumbinho, perguntando se ela tinha chumbinho, onde poderia comprar chumbinho. E, diante de todo esse contexto, a sogra também estava fazendo sopa para a Larissa, estava cuidando dela. Ela já vinha passando mal há 1 semana antes de morrer. Então, existe a suspeita de que ela já vinha sendo envenenada. Porque o chumbinho, ele não é, pelo que eu saiba, ele não é um veneno tipo arsênio, o arsênico. Que você vai, ele é ai, meu Deus do céu, de acúmulo. Por exemplo, para matar com arsênico, a Júlia Tofana que o diga, você vai dando uma gotinha por dia. Então, o veneno vai ficando no seu corpo. Quanto mais, daí você morre. O chumbinho, eu acho que ela podia estar, se ela tivesse mais do que envenenando aos poucos, tentando achar a quantidade, a dose certa para dar. Mas sim, parece que ela já vinha, porque ela estava passando mal, né? Ela estava passando mal. Ela estava falando disso, que toda vez que a sogra estava lá, ela passava mal. E ela falou exatamente isso em uma mensagem de texto que ela mandou para um amigo dela. Olha, toda vez que minha sogra vem aqui, traz alguma coisa, eu passo mal. E era tremedeira, vômito e diarreia, os 3 sintomas, né? Então, tem essa desconfiança, e agora os 2 estão presos, né? E aí foi essa questão, né? Em fevereiro de 2025, a irmã do Luiz Garnica também faleceu de infarto, supostamente. Também era uma mulher saudável, assim como a Larissa. A irmã dele morre em fevereiro, a irmã morre em fevereiro e a esposa em março, né? Exatamente. Gente, é uma porrada. Exato. E no ano anterior, que aí não tem nenhuma relação com o assassinato, a mãe da Larissa também faleceu em setembro de 2025, mas 2024. Nossa, também super recente. Também super recente. E ela estava lidando com o luto da mãe dela, e aí ela descobriu a traição nesse meio tempo. Ela não estava bem, a Larissa. Agora, por que ele não se separaria? O que impediria? Por que matar? Tinha algum seguro de vida? Por que matar a esposa? Se ele já tinha até uma amante há 1 ano e meio, por quê? Então, eu ainda não tenho certeza se foram os 2, né? São suspeitos, mas se for, eu acredito que uma das motivações pode ser patrimonial, de você ter que dividir os seus bens. Eram casados há quanto tempo? Eles se relacionavam há 19 anos, acredito que o casamento uns 12 anos, bastante Então tempo, né? Já é de patrimônio em conjunto. Exatamente, ia ter que dividir tudo, né? Eu não sei exatamente se era dono do apartamento. O que é tudo, né? Eu falo para as pessoas, gente, o que é o tudo? Às vezes a sensação que eu tenho é mais pelo prazer do que pelo dinheiro. Com certeza, né? Pela maldade. Porque se você tiver muito é muito. Então você vai dividir muito e vai continuar com muito. Se tiver pouco, você já tem pouco. Então vai ficar metade para cada um. Aqui você tem um apartamento, divide, vai... Né? O valor é muito baixo ou o valor é muito alto para ele ser a grande causador de tudo. Eu acho que às vezes tem mais prazer, sabe? O desejo de te matar mesmo. Pode ser. No fundo, com o pior certeza do existe desumano, né? isso. E agora estão os 2 presos, mas aí não sabe exatamente ainda. Eu até conversei com um dos advogados que está ali representando a família, se realmente foi a Elizabeth Arrabassa, a mãe dele,
que comprou esse chumbinho, porque isso não deve ser tão difícil assim de ser localizado por uma investigação, eu acredito, né? Tentar localizar transações financeiras, só se for uma terceira pessoa que comprou e deu para ela, que também é uma possibilidade. Chumbinho, você sabe que assim, o arsênio é mais complicado. Você vê que a Daisy dos Anjos, do Bolo de Torres, ou a Amanda Partata, lá de Goiânia, elas são pegas com nota fiscal, né? Porque arsênio elas conseguiram comprar pela internet e tem a nota fiscal. É absurdo. Então, assim, você puxa o CPF dela, tá lá, mas a nota fiscal comprada. Então, assim, é absurdo. Chumbinho vende pelo interior do Brasil e até em feiras no Rio de Janeiro, acho que se tem no Rio, tem em São Paulo também. Muito fácil. Ixi, então aí vai ficar mais difícil de Chumbinho localizar. é uma coisa proibida, mas vulgar na venda, porque ela é muito fácil de se comprar. Então, é diferente de um veneno que, para você comprar aquele tipo de coisa, por exemplo, a Amanda Patata e a Daisy dos Anjos, elas não tinham os quesitos necessários para a compra desse tipo de coisa. Sei lá, não era uma engenheira agrônoma, não era nada, não tinha um CRM de uma profissão que lhe permitisse a compra, engenheiro químico e tal. Então, esses lugares já estão sendo investigados, eles estão sendo apontados como criminosos também. Você não pode vender esse tipo de coisa pela internet. Foi lá, põe, arsênio, quero 2 sacos. Sim. Porque isso, além da pessoa matar a outra, ela pode tirar a própria vida. Então, você tem uma série de pontos. Agora, o chumbinho é mais complexo. Todos os de chumbinho que a gente faz, nunca chega. Exatamente. Então eu tô equivocada nisso. Não, você não está equivocado. O certo é achar. Eu só não sei se a polícia vai conseguir. Isso eu sempre falo. Não me interessa quanto vai ser difícil. Eu tenho que pegar quem está vendendo. Porque eu estou vendendo para você que matou o Saulo. Saulo não, Saulo deixa. Preciso dele mais um tempinho, né, Saulo? Mais uns 10 anos. Depois que 10 anos você leva. Deixa o saquinho de arsênico ali. Não, de chumbinho. Passou 10 anos, pode pegar. Agora não. Então, o chumbinho ele é mais complexo pela própria forma de ser vendido. Mas a polícia precisa coibir esse tipo de venda. Claro, com certeza. Porque quantas outras pessoas podem estar morrendo, sendo envenenadas, sem a gente saber? Exatamente, porque não é todo mundo que é feito o exame toxicológico, né? Que foi com isso que detectou o chumbinho no corpo dela. Agora, da irmã do Luiz Garnica, estavam falando de exumação do corpo, mas foi relatado a mim por essa fonte que tem sangue dela no laboratório, então foi coletado sangue, então não precisaria da exumação. É o que todo mundo devia ter, né? Que é aquela coisa maravilhosa americana. Que você pega um caso de 1972 e está tudo guardadinho, perfeito. Tudo perfeito. Ai, meu Deus do céu. Um dia a gente chega lá. Porque também é o que eu perguntarei para a Rosângela na quinta-feira. Por exemplo, o arsênico, ele fica no fio de cabelo. E o fio de cabelo fica no fio de cabelo e unha. Para o resto da tua vida, assim que pegaram Napoleão e tudo mais. Então, assim, ele fica nessas extremidades. E quando você pega um cadáver, ele tem cabelo ali e as unhas. Agora, o chumbinho, se eu não me engano, ele não fica nessas regiões. Então, vamos supor, se já tiver em estado super avançado estado de decomposição, que acredito que já esteja, os órgãos já foram embora. Teria que pegar, não sei se tivesse muita sorte de algum órgão ainda estar lá e conseguir catar um pouquinho. Acredito, não estou dizendo que seja. O arsênico seria muito mais fácil. Mas com o sangue eu acredito que fique mais... O sangue está lá. Está intacto, guardado, se estiver bem preservado, ótimo, então... Mantenha. Exatamente. Aí ele fica mesmo, né? E aí eles estão presos hoje, estão como suspeitos, né? Foi o que eu falei no vídeo. Pode haver uma reviravolta? Pode. Uma coisa que falaram muito sobre esse caso, quando eu lancei o primeiro vídeo, já lancei 2. Será que ela não tirou a própria vida? Porque ela estava passando pelo luto da mãe, né? Que morreu de câncer. É uma possibilidade. Era uma possibilidade. Eu também fiquei pensando, falei, será, gente? Mas uma pessoa que vai se envenenando de pouco, estranho. É que a gente pega uma coisa assim, né? Uma pessoa que vai tirar a própria vida, ela não está preocupada em se separar. Ela não está preocupada em fazer vídeo, fazendo... Não estou dizendo que uma pessoa que tira a vida agora, ela não estava fazendo foto feliz há 2 minutos. Isso existe. Sim. Mas o movimento de vida que ela tinha era de um futuro, não de extermínio. E eu perguntaria assim, como estava o corpo dela, se tinha resto de comida na casa, o que ela comeu antes,
o que é por onde ela foi, eu não sei onde ela, como é que tá esse desenho de morte. Como que ela estava morta na casa, você sabe, no apartamento? Ela estava no banheiro do apartamento. O Luiz Garnica chega de manhã, umas 9 e pouco, perto das 10 Ele estava de horas. plantão? Dizia que estava, mas na verdade Estava com a estava amante. dormindo com a amante, e E esse essa foi o amante álibi. foi investigada? Está sendo investigada, mas não foi presa porque não tem tantos elementos Nada que ligando coloquem ela, ela tá. ali como suspeita. Mas está sendo investigada, já pegaram o celular e etc. Inclusive, 2 meses depois que a Larissa morreu, ela já estava ali no apartamento da Larissa, né, vivendo, alimentando a cachorra. Inclusive Da Larissa. Da Larissa, a cachorra que chama Pandora, inclusive. Eu vi isso da cachorra Pandora, pensei em você na hora. Eu também, eu ia até colocar isso no vídeo, só que eu falei, melhor não, né? Porque é um caso tão sério, enfim. Mas, de qualquer forma, a cachorrinha chama Pandora, é um nome que eu amo, nome do meu canal. E foi entregue para a família agora. Foi essa semana, esses dias, faz uns 2 dias que tiraram a cachorrinha, porque ela ainda estava alimentando a cachorra. Ela estava indo até o apartamento alimentar a cachorra, porque o Luiz Garnica está preso. E agora entregaram para a família da Larissa. Mas ele chegou ali, ele falou que estava em plantão médico, isso era algo que ele fazia, falava que ia passar a noite no hospital, Médico, em plantão né? médico, mas passava a noite com a amante de 26 anos. A Larissa tinha 37, já estava há 1 ano e meio ali se relacionando. E ele falou que ela estava desfalecida no banheiro da casa deles. Mas ele falou que chegou e não foi procurada a Larissa logo de cara, ele foi fazer o café da manhã. Então, ele fez o café da manhã e só em seguida ele encontrou a Larissa. E foi encontrado realmente pão e um café ali no banheiro, que corrobora com essa parte da narrativa dele. E aí Mas ele... pegaram esse pão, esse café para ver se tinha chumbinho? Creio que sim. Creio que Que sim. tenham sido analisados, né? Porque Exato. senão... E aí a sogra dele, a sogra da Larissa, fala que ficou das 10 à meia-noite com ela, na noite anterior, porque a Larissa estaria passando mal, porque a Ela Larissa teria pedido para ela ir. Ela estava tomando sopa com chumbinho, de repente, né? Pra Exatamente. E aí ela falou que a Larissa naquela noite teve diarreia também, mas quando ela foi embora, a Larissa estava bem e ela falou o seguinte: a Larissa pediu que eu fosse até lá. Bom, segura essa informação. Aí ela foi encontrada, a Larissa, no dia seguinte, no banheiro, pelo Luiz Garnica. Ele pegou a Larissa no colo, ele é um médico, colocou ela na cama para fazer os primeiros socorros. Também Ele tirou do local da morte. tirou do local e colocou na cama para fazer os primeiros socorros. Estranho, porque tem que ser num piso, Local duro, num né? lugar Você duro. não pode ser no colchão. Exatamente. É mais fácil ele fazer o primeiro socorro no chão mesmo. Onde ela Virar estava. ela e já fazer. E ele é médico. Exatamente. E aí ele pega ela, coloca na cama, liga para a irmã dele, fala para outra irmã, né, que está viva ainda, chama o SAMU, socorro, né? Encontrei a Larissa aqui, a irmã chama o SAMU chega junto com a irmã. Ele não liga para o SAMU porque é mais rápido ligar para a irmã? Também não entendi. Me lembra Isabela Nardoni, né? Que os Nardones não ligam 190, nem 192. Mas daí a irmã que liga para o SAMU. Da Nardoni também ligou para o pai. Pro pai, pro exatamente. pai dela. É pai dela e depois pai dele. Aí, segundo uma das declarações que eu li, era isso. Ele ligou para a irmã chamou o SAMU, ela chegou junto com o SAMU, ela que liberou a entrada do SAMU, porque ele não havia avisado a portaria ainda do que estava acontecendo. O SAMU ficou um tempinho ali esperando a irmã chegar para que ela liberasse, porque o porteiro não estava sabendo de nada, não ia liberar. Enfim, o SAMU chega, a Larissa já está com rigidez cadavérica. Mas ele já não viu que estava com rigidez cadavérica antes de fazer... Então, quando chegou a médica ali do reanimação, SAMU... vamos dizer assim. ele alegou que fez a reanimação. Mas chegou a médica... Com rigidez cadavérica. Com rigidez cadavérica. A médica do SAMU chegou, primeira coisa que ela fez, tira a Larissa da cama, coloca no chão para a gente realizar os procedimentos. Quando foi pegar a Larissa, percebeu que ela estava com rigidez cadavérica, inclusive a perna dela estaria assim, né? Uma esticada, a outra mais assim, e já estava espalhando pelos dedos, por uma das pernas, e ali já fazia 5 horas que ela estava morta, né? E isso foi falado depois, porque a própria médica do SAMU falou que não iria chutar um número que o próprio médico legista iria falar. E ela estava vestida? Ela estava vestida com uma camiseta e o Luiz Garnica falou que colocou um shorts nela. Ela estaria um pouco úmida, não entendi bem o porquê que ela estava urinada. Úmida. Esses detalhes eu não tenho. Ali, tá. Mas, enfim, a médica foi tentar fazer, né? Só que quando a médica viu, tirou ela da cama para fazer, falou: olha, tarde demais. E aí ela fala que o Luiz Garnica ficou desesperado, falou: sou tão médico quanto você, eu vou fazer. De novo? Eu vou fazer. Pegou e começou a tentar fazer. Ela colocou a mão no ombro dele, isso segundo o relato da própria médica. Luiz, tarde demais. Já não tem mais o que fazer. E aí ele teria ficado desesperado e etc.
E chegou lá o guarda municipal, 2 guardas, para acompanhar enquanto os investigadores não chegavam e também a perícia. E aí eles começaram a reparar alguns comportamentos estranhos do Luiz Garnick e também da irmã dele. Acontece que a irmã dele fala que quando escutou que a Larissa estava morta, que ela escutou a médica falando, ela só pensava em limpar o apartamento. E o Luiz Garnica também começou a borrifar álcool pelo banheiro, onde a Larissa foi encontrada, e a irmã dele começou a querer limpar o apartamento, porque o que acontece? Tem a cachorrinha lá, né? Ela ficou a noite inteira praticamente sozinha com a Larissa, sem vida, tinha cocô no corredor do apartamento. Quando o SAMU chegou, tinha cocô e urina. Quando o SAMU chegou, eles pisaram por cima, nem olharam e sujou o apartamento. E foi cocô, inclusive, para o quarto. E aí a irmã dele queria limpar o local. Os guardas falaram para que ela não fizesse isso, porque tinha que aguardar a perícia. E também pediu que o Luiz Garnica não ficasse encostando na Larissa. Mas eles ignoraram essas ordens e ficaram mesmo assim tentando. E os policiais falaram, não faz isso. E o Luiz Garnica ficava indo até o quarto, encostando, falando com ela. E aí um dos guardas pegou um retrato ali dos dois juntos, e aí o Luiz Garnica chegava perto, começava a chorar, só que o guarda achou isso muito teatral. Isso segundo o relato do guarda municipal que atendeu a ocorrência. Os investigadores chegaram, ficaram lá embaixo no prédio, o Luiz Garnica demorou 15 minutos para descer. Então, eles interpretaram que ele estaria enrolando, e ele queria tomar banho. E um dos guardas que estavam ali no apartamento escutou a irmã dele falando, coloca a mesma roupa que você estava quando você encontrou a Larissa. Então, ele já tinha trocado de roupa. E ele queria tomar um banho. Depois falou, não, você não vai tomar banho, e etc. Enfim, ele foi levado para a delegacia, os celulares foram apreendidos. E aí, sobre o depoimento da mãe dele, que ela fala que a Larissa teria chamado para ir até o apartamento, no celular foi encontrado ela se oferecendo para ir. Ela pedindo para a Larissa se ela poderia ir até o apartamento, porque ela estava triste. Exatamente. Então, tudo isso gerou muitas dúvidas, muita estranheza ali nas pessoas que atenderam a ocorrência. E o Luiz Garnica, além disso... Eu esqueci o que eu ia falar, desculpa. Não tem problema. Eu não vou conseguir lembrar agora. Qual que seria o outro elemento que gerou Se você lembrar, você vai falando. Sim. Você estava contando. A mãe dele, quando ela é confrontada com essa mensagem, você sabe o que aconteceu? Porque ela fala assim, ela que pediu para eu ir. Mas tá aqui na mensagem está claro, você que pediu para ir. Exatamente, mas não tem esse detalhe de como ela foi confrontada. Tem assim as declarações, eu tive acesso aos depoimentos de cada um deles, o que cada um deles, o que os amigos da Larissa também falaram, a prima, o amigo. O que eles falam? Eles falam sobre todo o histórico, porque depois que o Luiz Garnica foi preso, aliás, depois que a Larissa foi encontrada sem vida, demorou para eles serem presos. Eles foram presos agora, né? Em maio. Só que começou a chegar denúncias para a polícia, falando assim, olha, denúncias anônimas. Olha, essa morte é suspeita, está estranho, o Luiz Garnica foi quem tirou a vida dela. E pessoas falando que ele teria tirado a vida porque a Larissa estava pedindo o divórcio e ele não queria se divorciar. E, inclusive, tem uma coisa bem triste assim que a Larissa encontrou, quando ela encontrou, né, esses objetos sexuais no porta-malas do carro do marido dela, ela também foi até a casa da amante. Eu não me recordo exatamente se foi antes ou depois dela encontrar, mas assim, ela foi até a casa da amante porque o Luiz Garnica falou que iria para São Paulo e ela ficou desconfiada se ele iria sozinho ou acompanhado. Ela tentou ligar para ele por mensagem de vídeo, por chamada de vídeo, e ele não atendia a chamada de vídeo. Então, ela acreditava que ele estaria acompanhado. Ela, desconfiada, sabia onde a moça morava, porque ela fazia academia junto, na mesma academia que eles. Ela, desconfiada, ela foi até o apartamento onde essa mulher morava e ficou fazendo plantão ali na frente, esperando no dia seguinte. E aí ela flagrou o carro do marido dela chegando com a amante no dia seguinte. Então, ele foi para São Paulo com ela, no dia seguinte levou a amante até a casa. Por que a gente faz isso, não? É muito triste. Eu tenho tristeza pela Larissa, de ter passado a noite esperando uma confirmação de algo que ela já sabia que era. De algo que ela já sabia. E aí, ele, próximo do Dia das Mulheres, um dia depois, ela encontrou aqueles objetos sexuais. É porque tem uma coisa muito doida nessas relações, que você vira e fala para outra assim, olha, eu sei que você está com outra. Não estou.
se você você tá com outra, né? Você é louca. Exatamente. Para você, eu tô sempre com outra. Você é que não se dá valor. Então você fica naquela necessidade de provar para você mesmo que você não é louco e para provar para o mundo que ele é sim aquilo que você está falando. E muitos desses homens manipuladores conseguem reorganizar a história para o mundo externo, inclusive. Exatamente. E a mulher fica que nem uma pessoa ruim, ciumenta, obsessiva, panicada, e na verdade não, ela só ela é realista. Ele tem outra, e é para ela conseguir a separação, ela precisa comprovar isso para que pare todo mundo de falar. Por que você está fazendo isso? Fica com ele. É uma coisa Até para muito ela assim. se convencer, eu acredito. Principalmente que ela não é louca. Exatamente. Que realmente tudo acabou e que ela precisa ir para frente. E eu sempre digo para pessoas assim, próximos amigos já passaram por isso, eu falo, você não precisa provar nada para ninguém nem para você. Se acabou, acabou. Exatamente. Porque pode ter acabado, inclusive porque acabou. Sim, exatamente. Ela confrontou o Luiz Garnica sobre isso. Antes dela ver o carro dele entrando no prédio ali da amante, ela falou, olha, você está tendo um caso, e etc. E aí ele admitiu, realmente ele admitiu que estava tendo um caso para ela. Ele não foi nem tão covarde assim, ele falou que... Mas já fazia 1 ano e meio que ele estava tendo aquele caso, né? Tá. Mas ele assumiu e ele falou o seguinte, eu tive esse caso, mas eu estou tentando terminar e ela está ameaçando tirar a própria vida, está me ameaçando, ela é louca. Todo mundo é louco, né? Menos ele. E aí a Larissa, eu entendi aqui, porque isso já vinha acontecendo há um tempo, que ela já vinha desconfiando, que ela estava disposta a perdoá-lo, pelo que eu entendi. Então, assim, ela permaneceu. Só que aí, quando ela viu que realmente ele tinha ido para São Paulo com a amante, ela mandou mensagem, ela falou de novo com ele. Ela falou, olha, não dá, você não quer mudar por mim. Né? E, inclusive, um dia antes dela morrer, ela falou isso para ele. Ela mandou essa mensagem para ele, que ela também sabia que ele havia ido passar a noite com a amante dele, na noite ali dos fatos. E ela mandou também essa mensagem para ele, você não quer mudar por mim, então vamos se separar. Então, ela estava disposta a perdoar tudo aquilo, aquele 1 ano e pouco de traição, desde que ele não a traísse mais. Só que ele continuava traindo. E aí foi quando ela decidiu pedir a separação. E ela desabafava com a sogra dela. Uma amiga dela, a prima também, falou... Conversa isso com seu marido, quando ela encontrou aqueles objetos sexuais. Muitos anos, né, com a sogra. Ela podia ver a sogra como uma amiga também. Poderia ser, poderia ser. Parece que elas não eram tão próximas assim, então mas alguns relatos falaram que elas não eram muito, muito próximas, mas nos últimos tempos elas foram se aproximando um pouco, talvez por causa de todas essas questões que a Larissa estava passando, né? De repente via ali na sogra... Foi uma comunhão pelo luto, né? Porque uma perdeu a mãe e a outra perdeu a filha. Exatamente isso, entendeu? E aí ela ficava desabafando com a sogra. E a sogra falou o seguinte, separação não é motivo... traição não é motivo para separação. Todo homem trai, toda mulher é traída pelo homem. Nossa, eu fui traída, sério? então fica, aguenta e tal. E a prima dela falou, olha, você não tem que... a amiga da Larissa, né? Falou, você não tem que... falar com a sua sogra, você tem que lidar com isso com o seu marido. É com ele que você tem que falar. Os outros amigos, os familiares dela, falam se antes... Como era a relação dos dois? Fala que eles eram muito próximos, né? Eles tiveram um relacionamento ali de 19 anos, eles se davam muito bem, mas uma amiga dela fala que o Luiz Garnica não era um cara muito legal. Ele fazia umas brincadeiras falando sobre a aparência da Larissa, querendo diminuir a Larissa dessa forma. E ela até citou em uma entrevista que achou o jeito dele escroto, isso segundo as palavras dela. Ela não gostou das brincadeiras, mas quando ela conversou com a Larissa falou, ele é desse jeito mesmo, é só brincadeira, mas você já vê um padrão ali de tentar menosprezar Luiz a Felipe pessoa. Monvaler e Tatiana Spitz, né? Que ele Exato, ela ele também tinha essas de brincadeiras. Bosta Albina. Gente, isso é absurdo. absurdo. Isso é absurdo. Eu assisti quando você ficou sabendo desse apelido. Horrível. Eu vi que você ficou chocado. Assim, porque são brincadeiras, as pessoas olham Não como é brincadeiras, brincadeira. mas não são brincadeiras. Não. Elas são formas de se utilizar para diminuir o outro. É um ataque, praticamente. É um ataque velado. Mas pintado de brincadeira. Exatamente. E você que recebe o ataque, você vira uma pessoa sem graça, uma pessoa chata, por não aceitar. Exato. Aí você não aceita uma brincadeira também, né? Aí você que fica como errado. Exatamente. Exatamente. Isso são as relações tóxicas que existem aos montes, até entre amigos, primos, irmãos,
pai e Sim, mãe, isso tem pai e muito. filho, É verdade. de se utilizar de uma pseudo-brincadeira como ataque, Para tentar diminuir a outra para pessoa. diminuir. E ele fazia exatamente isso com ela. E aí Só que eles tinham ainda um relacionamento próximo, eles viajavam muito, eles saíam para restaurante, mas há 1 ano e meio, quando ele começou uma pós-graduação em São Paulo, foi quando ela começou a perceber que ele estava se distanciando dela. Ele não queria mais sair com ela, não queria mais ir a restaurantes com ela, ela tinha que fazer as coisas sozinha. Então ela saía com amigas, às vezes ele ia junto, né, casais, etc. E aí depois que ele começou esse caso, que também foi há 1 ano e meio, ele se distanciou completamente dela. Ele não saía mais com ela, eles não viajavam mais juntos. Ela teve que viajar sozinha com a prima dela. Então a gente vê essa mudança brusca de Por comportamento. que matar, gente, se ele já estava afastado? É isso que eu não entendo. Por que matar? Porque se foi de fato os As pessoas dois estão vendo a morte como solução. para tirar a pessoa do caminho? Por divisão de bens, porque é muito mais fácil ser viúvo do que se separar, é mais comovente, todo o resto da vida é mais rápido. Se eu virar um viúvo agora, é mais rápido eu poder casar de novo, ninguém vai poder ficar mesmo. Tem condições sociais que as pessoas se colocam e que se... Não sei, como se nada disso justifica, mas é uma questão assim, a morte está sendo uma forma de solução. Exatamente, está sendo. Está sendo. Mas ninguém entende. Como perguntam assim, mas você não acha que canal assim de true crime não explica? Não, é o contrário. Se ele assistisse ao canal, ele não teria feito nada disso. Claro. Ele ia saber que ele vai ser pego. E ele colocou ele fora, né? Quando ele foi entrevistado pela jornalista, tem uma repórter que fica atrás, né? Ela fazendo várias perguntas. Eu não lembro exatamente qual canal, mas eu assisti algumas vezes que ela esteve presente na prisão deles, em momentos que ele estava ali em público, e ela ia fazendo várias perguntas, e ele falou assim: eu não tenho nada a ver com isso. E aí ela pergunta: e sua mãe? Eu não sei. Ele Bom, fala, eu não, minha mãe já é com você. E Pergunta aí, pra quando ela. foi entrevistar a mãe dele, né, enquanto ela estava sendo presa, ela cobriu o rosto e tal, a senhora de 67 anos Passou mal, e tal, né? passou mal. E aí ela falou assim, somos todos inocentes. Aí a repórter fala assim, escuta, o seu filho falou que ele é inocente, que ele não sabe se a senhora é. E aí ela fica meio que, ela dá uma parada assim, ela fala, isso que vocês estão fazendo é pecado e tal. E cada um tem um advogado. Cada um tem um advogado? Se eu não me engano, ela tem um advogado e ele tem um advogado. Isso, quando eu estou pesquisando para live, eu falei, estranho isso, porque geralmente assim, é mais barato e é melhor você ter uma única defesa. É, Né? Você então. olha assim, Jairinho e Monique, quando eles quebram, cada um começa uma narrativa. Sim, é sempre assim, né? Ele, na verdade, o Jairinho manteve sempre a dele desde o início, ele é mais reto. Ela já mudou 2 vezes, uma vez pelo menos. Então você tem essa. O Nardoni é a mesma defesa. É a mesma defesa. Que aí você controla mais tudo que vai ser A feito. narrativa, né, que será... Tudo. Família Gonçalves, cada um por si e ninguém por. Quer dizer, nada. Tem um advogado, doutor Leonardo, que é advogado da Ana Flávia, do Guilherme e também. Ia ser de outro, mas não foi. Tem o Fábio, que é advogado da Karina e dos 2 irmãos. Então, tem menos advogados, mas estão todos quebrados, né? Sim, sim. Então, pode ser que a Cada um partir de um disso lado. comece a culpar o outro. Eu acho difícil, Vamos porque é mãe e aguardar. filho, né? Hoje está como? Hoje, dia 13 de maio de 2025. Ambos presos em prisão temporária, suspeitos, os principais e únicos suspeitos são os 2, e vamos achar aí, tem A que amante aguardar. em observação. Em observação, com o celular retido pela A polícia. irmã deles, do Garnica, que morreu em fevereiro, ainda não saíram os exames Não saíram da os possibilidade de exames. envenenamento. O que eu lembrei agora, o que eu ia falar, não era nem sobre o Luiz Garnica, era sobre o cunhado dele, o marido da irmã dele. Ele acompanhou a perícia muito de perto. E isso também causou estranheza. Ele fez questão de ficar no apartamento e ficar acompanhando a perícia muito de perto, ver tudo que eles estavam fazendo. E as autoridades entenderam que eles estavam, de alguma forma, tentando controlar a situação. Agora, isso é estranho, porque se eles não sabiam que a Larissa havia sido assassinada, havia sido envenenada, por que ficar dessa forma? Por que ficar tão em cima desse jeito? Eu acho estranho. Mas como assim ele ficou em cima? Ele não pode ter ficado dentro do local de crime.
Então, isso eu achei estranho, mas parece que foi relatado isso em um dos depoimentos, que ele acompanhou não, de perto. acompanhar, tudo bem. Agora, se está ardendo, não pode. Ele não pode estar Mas vendo o que o acompanhar de perito está perto fazendo. como? É isso que eu não entendi também. Achei estranho, porque Ficar tem que em isolar a área, cima- né? Tem que isolar, você não É. pode. Olha, você tem que ficar em cima do delegado. O delegado não responde nem para a mãe de vítima, quanto mais para pessoas ligadas a possíveis autores. Sim. Então, Parece que estranho. no momento da perícia ele teria feito questão de acompanhar. Agora, Ter pode ficado acompanhar? lá fora olhando? É, estranho. Achei Pode estranho ser, também. mas é um prédio, né? Ele ficou lá embaixo. Pode nem ficar lá dentro. O que foi relatado em um dos depoimentos é que ele acompanhou de perto. Agora, como ele acompanhou só se a Não, porque perícia se ele deixou ele entrar? entrou, aí a perícia nem serve. Se tem gente no local de crime sem ser o perito, você já contaminou o local de crime, não tem o que fazer. Aí você já nem permite mais nada. Mas até antes da perícia chegar, os guardas municipais deixaram o Luiz Garnica lá dentro. Isso é um absurdo. Isso é estranho, isso não é? absurdo. Isso dá conta. É tipo, por exemplo, o Pesseguini, que muito falam, que teve a invasão dos policiais. Ah, esse caso é muito Os policiais misterioso. entraram na casa, mas como policiais, isso eu sei até porque eu conversei com policiais que estavam lá dentro, eles não mexeram na cena do crime. Claro que eles estão na cena do crime, mas eles não mexeram na posição dos corpos. Tanto que, assim, tinham não sei quantas centenas de policiais ali. No dia seguinte teve confronto entre polícia e PCC? Não, porque eles mesmos já sabiam que ali era um problema interno, não era um problema de queima de arquivo. Então, ou briga entre facção e polícia. Todos vão embora. Todas as coisas ficaram. Então, a cena foi contaminada, o local foi contaminado, mas a cena do crime não. Nesse caso, a cena já está contaminada a partir do momento que ele pegou a mulher do banheiro e pôs na cama. Sim. Se assim foi. Se é isso que aconteceu. É verdade. Pode Se ser ela que já está morta há 5 horas, que horas que ele chegou? Tem câmera de segurança Tem, mostrando que ele 9h47, chegou às 9h47. é. Tem câmera de segurança mostrando que a mãe dele foi embora? Isso que ainda não foi publicado, que está Porque sendo assim, que investigado. horas ela saiu, de fato? Não Que se horas essa sabe. senhora foi embora? Porque as pessoas são cruéis o suficiente para ficar vendo outro morrer, né? Exatamente. Então, você tem coisas... Assim, ela passando mal, o hábito dela, quando passa mal, é de ligar para alguém. Ela fazia isso constantemente. Eu começo a passar mal, falar, me ajuda aqui. Giovana, vem aqui para minha casa, pelo amor de Deus, eu estou passando super mal, me leva para o hospital. Ou não. Porque se era hábito ela fazer isso, por que dessa vez que ela passou mal não ligou para ninguém? Porque foi impossibilitado? Onde estava o celular dela? O celular dela estava no banheiro com ela ou o celular dela estava em outro cômodo da casa? Foi tirado o celular dela para ela não chamar ninguém? Ela começou a passar mal, não conseguia gritar. Vizinhos não ouviram. Ela tentou tomar um antiácido, não deu nada. Isso, com certeza, a polícia está se perguntando. Com certeza. E são questões importantíssimas para a investigação, para tentar entender o que aconteceu. Para ter o desenho da morte dela. Exato. Até agora não foi divulgado imagens e nem sobre a constatação por imagens de câmera de segurança que a mãe dele realmente esteve lá às 9, 10 horas da noite do dia anterior e foi embora meia-noite. A gente sabe que ela foi por conta falou. do celular e ela disse. Ela falou. Foi porque ela falou. Agora, ela foi de fato. Isso tem que ser constatado pela câmera de segurança. Ela chegando e saindo. Ela chegou com o quê? Ela chegou com uma sacola e foi embora sem nada? Exatamente. Então, essa câmera ainda não foi revelada. Ainda não. E a questão do celular da Larissa, aparentemente ficou com o Luiz depois da morte dela. E tem uma questão que ela recebeu um dinheiro após a morte da mãe dela. Tem um seguro aí, então. Tem dinheiro. um seguro. Tem um dinheiro que foi dividido entre o pai, o irmão da Larissa e ela. Tem herança da mãe. A mãe é rica? Não sei te dizer. Não sabemos. Aparentemente, a família da Larissa, acredito que não. Mas também, se fosse muito rica, ainda estava em inventário. E é bobagem. Ela morreu antes de terminar o inventário. Eu acredito que não seja. Não, mas ela já seria herdeiro e ele seria um dos herdeiros diretos dele. Então, tem como. Na verdade, o dinheiro iria para eles de qualquer forma, porque eles eram casados, enfim, o dinheiro que... Você tem herdeiros para cima e para baixo. O pai dela tem pai, né? Tem pai. Então, pai, herdeiro... Tudo depende se é comunhão total de bens, parcial, separação eu vi que foi de bens. relatado que iria para ele aquele dinheiro, mas que ele começou a usar o dinheiro depois da morte dela, antes de ser feito todo o trâmite. Esse povo adora fazer isso, né? Ele pagou boleto, ele pagou ticket de eu vi que ele estacionamento. pagou um monte de conta com o cartão dela, né? Pagou com o cartão dela. Então, assim, começou a usar o dinheiro dela, que era da herança da mãe dela. É dela, mas não era deles? É um casal com tantos anos. Não sei. Eu também. Pode Aí ser. fica meio também 20 anos. É uma questão que a família tem levantado. Hoje não tem mais conta conjunto.
Não tem, não sei. Eu Cada conheço casal que tem, tem, então mas é uma assim, possibilidade. pode ter os dois, que cada um tem sua conta. Eu acho mais Mas fácil. um usa do outro. Às vezes, essa parte assim, vou pagar. Minha conta, por exemplo, é para pagar algumas contas, a do Aru é para pagar outras. Se acontece alguma coisa comigo, naturalmente ele vai pôr as contas, porque tá, o dinheiro tá. Eu não sei, também tem um dia a dia que ele é. Nenhum boleto para de chegar porque sua mulher morreu. Exatamente. Entendeu? Mas ele é Nada. médico? Ele precisaria usar o dinheiro dela? Ele Será é que médico, era mas conta é médico, conjunta? mas é médico de quanto? É rico. Médico Ele é esportivo. rico, riquíssimo. Não é Creio que porque não. é médico que é igual a rico, né? Não, mas a família dele tinha uma questão financeira melhor do que a da Larissa. Inclusive, uma manicure da Ele que mãe peça dela. dinheiro para a mãe dela. Então, a manicure da mãe dela falava que a mãe do Luiz Garnica e também a família dele tinha um certo desprezo pela família da Larissa por causa de questões financeiras. Agora, o pai da Larissa narra o seguinte, que o pai do Luiz Garnica, que é um ex-prefeito, pagou a faculdade de Tem medicina ex-prefeito, tem tudo isso. Bom, não vou arriscar a cidade É. que eu não me recordo, mas ele é um ex-prefeito de uma cidade e ele pagou a faculdade do Luiz Garnica, que não é barato fazer Nada medicina, barato. gente. Nossa, cara, eu queria fazer medicina, meu pai falou, não dá. Dá, Não tem como. Vai fazer pública, e mesmo a pública é cara. Por quê? Você não pode trabalhar, os materiais são caros, Então, se manter meu pai é caro. falou, não, querida, você vai trabalhar, que você precisa se sustentar, não dá. Foi assim, por isso que eu fui parar na análise de sistemas, mas graças a Deus foi assim, trabalho desde cedo. Mas, enfim, o pai dele pagava a faculdade dele, mas não dava dinheiro na mão dele. Não dava muito dinheiro, igual lá dos irmãos Menendez, né? Que eles Sim, igualzinho, me lembrou bem. E o pai dela conta que quando a Larissa começou a namorar com ele, ela comentou sobre isso. O Luiz está sem dinheiro para comer lanche na faculdade. E aí a mãe dela, a avó, gostavam muito do Luiz Garnica, começaram a fazer marmita para ele, fazer marmita para a semana inteira para ele levar. Então você vê que era uma relação muito próxima, né? De ver o Luiz Garnica como parte realmente ali da família, como um parente próximo. E é muito triste se realmente ele fez isso. É um nível de frieza e você ir envenenando de pouco, se foi ele, se foi a mãe dele ou se foi uma outra pessoa, enfim. Se for os dois, ou só um deles, ir envenenando a pessoa de pouquinho. E você entregar comida. Aí você entrega um doce. Para a polícia pedir a prisão dele e da mãe dele, depois de 2, 3 meses da morte, é porque tem muitos elementos probatórios, senão o juiz nenhum daria esse tipo de prisão Exato. preventiva. Né? Ou deve estar temporária já. Então, devem ter muitas coisas que ainda não saíram para a polícia ter tanta segurança desse tipo de prisão. Foi o então, que eu fiquei sabendo, que a polícia tem muitos elementos, mas, enfim... naturalmente, porque deve estar indo... O promotor deve estar super próximo, vendo toda essa parte, porque ele já vai fazer a denúncia. Exatamente. Então, tem uma série de coisas aí que, assim, não é à toa que eles foram presos. Sim, A polícia errar nessa magnitude eu acho estranho. também Porque acho. amanhã chega e fala, sabe que a mãe não estava, não. Antes de prender uma mãe e um filho, Muito pelo sim. envenenamento de uma esposa, é uma coisa muito explosiva. Porque Exato. se a polícia errar uma coisa dessas, você vai começar a colocar em xeque qualquer prisão. Então, eu tenho uma convicção de que a polícia de São Paulo teria tido todo o cuidado necessário antes de solicitar. Devem ter mais coisas aí que a gente vai descobrir já mesmo. Também acredito nisso. Eu acredito que eles não iriam fazer uma prisão sem ter mais elementos que ainda não foram divulgados. Agora, só voltando na questão da Larissa ter tirado a própria vida, porque isso foi uma questão que ficou sendo muito levantada como uma hipótese, e realmente foi uma hipótese da investigação, mas já está completamente descartada, exatamente pelo que a gente estava comentando. A Larissa, ela tinha muitos planos para depois, para aquela semana mesmo. Ela já tinha marcado de fazer botox, ela tinha marcado de fazer bronzeamento artificial. Então, assim, ela estava buscando dar a volta por cima daquela situação. E um dia antes dela morrer, ela fez sua primeira sessão de terapia com a psicóloga. E a psicóloga falou que ela não tinha nenhum traço de uma pessoa que tiraria a própria vida. Então, foi completamente descartada essa hipótese da Larissa ter tirado a própria porque a vida. polícia tem que entrar com várias linhas, né, de investigação Exato, para tem poder que ir fechando suas descartando, portas. né? Porque ainda mais em um caso de envenenamento de uma mulher que estava em luto, descobriu traição. Ela era realmente, parece, muito apaixonada pelo Luiz. Até na última mensagem que ela manda para ele, ela fala: eu te amo muito, mas você não aceita mudar por mim, então eu não vou permanecer, eu vou me separar.
E logo depois que ela mandou essa mensagem para ele, a sogra dela manda mensagem para ela se oferecendo para ir até o apartamento. Tá, mamãe e filhinho, tem muito a explicar. Minha querida, adorei te conhecer mais. Quero saber mais dessa caixa de Pandora que mais ela nos guarda de segredos. E fica o convite para você voltar para a gente falar mais Com desse caso da certeza. Larissa e também dos outros mais. Foi muito bom e vamos manter mais contato também. Com Nos certeza. vemos mais vezes. Eu adorei. Muito obrigada, Beto. E eu Tô que muito agradeço feliz. muito, de verdade. De verdade. Se também gostou, também continua aqui e vai assistir também a nossa querida Giovana. Então, um beijo para vocês. Muito obrigado. Um beijo para todo mundo. Beijo grande. Até já. Até já.